senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu também tinha pedido a palavra para falar sobre o tema trazido pelo vereador Chico Guerra, que é a questão dos transportes. A gente tem recebido, talvez, acho que a maior parte das reclamações e apontamentos da população com problemas em função do Covid seja a questão do transporte. Se, por um lado, a prefeitura tem flexibilizado, relaxado em medidas, na questão do comércio, das indústrias, fazendo com que a população vá para a rua, por outro lado, o transporte parece estar na contramão. Ele não está atendendo na medida certa, porque os ônibus estão realmente lotados. Eu tenho encaminhado para o secretário de Transportes fotos, registros de horários que estão lotados. Reclamação sobre a questão de higiene também são constantes. Então, isso é um problema, porque não dá para a gente ter dois pesos e uma medida. A gente precisa seguir a mesma coerência. Se a gente quer colocar as pessoas na rua, tem que dar formas para as pessoas irem para a rua. Não dá para diminuir ônibus, diminuir linha de ônibus. A gente tem relatos de diminuição de linhas de ônibus. A linha século XX foi unificada com o 1º de maio. No Risso também teve redução de linha. Como assim? Se a gente está dizendo para as pessoas que a gente não quer acumular pessoas em locais, e aí nos ônibus tem gente de pé, seguidamente nos ônibus, sem máscara, e isso é muito constante, muito constante. Então não dá para a gente agir dessa forma. A gente tem feito indicações seguidamente para o Executivo. Tenho conversado com o secretário de Transportes. Ontem, a gente optou em mandar um ofício para o Ministério Público, entendendo que é uma garantia às gratuidades, porque também a gente recebeu relatos de idosos que iam para o posto de saúde fazer uma consulta, foram tentar pegar o ônibus não conseguiram, porque estava bloqueado o cartão, tiveram que descer e ir a pé até o BS. Então, isso, a gente tem ouvido muitos relatos. Não dá, gente. Tem idosos que precisam receber o benefício, receber sua aposentadoria, e aí não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pegar o ônibus. Inclusive, na semana passada, estive conversando com a Vanice, a presidente do Conselho do Idoso, e queria entender, até troquei uma ideia com ela, se o Conselho de Idoso foi consultado, como é que têm sido as reclamações. Ela disse que, como ela trabalha no CRAS, ela disse que no CRAS ela recebe muitos idosos que reclamam realmente que não tem dinheiro para o ônibus e que chegam lá e, no final, quem tem que dar a passagem do ônibus ainda é o CRAS, que acaba tendo que dar a passagem do ônibus para o idoso poder ir receber. Então, é o município pagando, sabe? Isso não faz sentido. Não, a gente não quer que todos os idosos estejam expostos nas ruas, mas tem um direito que é dos idosos. Não dá para a gente também deixar os idosos andando a pé aí de madrugada para ir numa consulta médica. Então, isso não tem, isso é desumano. O vereador Rafael tem sua parte. Vereadora Denise, o que a senhora trouxe hoje, o vereador Francisco Guerra, é muito pertinente. Eu, semana passada, perguntei para o secretário o motivo, porque eu fui buscar o medicamento para o meu avô no SES, e estava vazio o SES, vereador Velocino Ex, porque os idosos, talvez muitos que precisam retirar seus medicamentos, não tinham dinheiro sequer para poder pegar um aplicativo ou um táxi para retirar seus medicamentos. Então, necessitamos de medicamentos. O secretário me respondeu assim, vereadora: estamos mantendo liberados todos os passes para aquelas pessoas que possuem alguma deficiência física ou mesmo idosos, mas que necessitam do deslocamento para trabalhar. Muitos, como servidores públicos ou na área da saúde, temos ainda aquelas pessoas que necessitam de qualquer tratamento de saúde continuado, situações daquelas que precisam de hemodiálise, por exemplo. Quanto aos demais idosos, vereador, por uma questão de proteção, eis que são o maior grupo de risco, temos quanto à epidemia. Estão todos os passes suspensos temporariamente, é justamente o grupo de pessoas que mais necessitam permanecer em casa. Esse é o motivo da manutenção da suspensão até o momento do passe livre dos idosos. Então, eu concordo com o posicionamento de vocês, vereadores, e aí a gente tem que ter uma percepção maior. É uma lei federal. E aqueles idosos que precisam retirar o medicamento no SES, e não tem ninguém para retirar para eles, e tem 60, 70 anos, 80 anos. Então, acho que está havendo um descompasso em liberar tudo, ou alguns setores,
E aqueles idosos que mais precisam, ou pessoas deficientes que não trabalham, como ele está dizendo aqui, o secretário, daí não conseguem pegar o ônibus. Eu também tive o relato de ontem de uma senhora que entrou no ônibus, não passou a carteirinha, ela pagou, o motorista disse, não, tu tem que descer aqui da rótula do São Leopoldo. E aí como é que fica? Descer no meio do caminho, pagar ainda a passagem, ainda descer no meio do caminho, então está complicado. Alguém no meio do caminho vai lucrar com isso. Eu espero que não seja a população que tem o ônus, nem o município. E avisar que somente tem o lucro dessas mudanças que estão acontecendo aí. Né? Obrigado, vereador. Obrigada, vereador. Infelizmente, a gente sabe que o que parece é que essas medidas não estão sendo realmente para atender a população, não estão com olhar para atender a população. Porque quando tu reduz linha de ônibus, isso não ajuda a população. Então, por que tu está preocupado? Por que se está preocupado com o coronavírus e se quer preservar os idosos e se retira as gratuidades, por um lado? Por outro lado, se reduz linha de ônibus. Então, na verdade, não me parece, quem ganha com tudo isso, na verdade, é a concessionária. Então, a gente tem que decidir, afinal, de que lado a gente está. O interesse público deve estar do lado das pessoas e da nossa cidade. A gente sabe que para qualquer empresa deve estar difícil, para a empresa de transporte também, acredito que tenha sofrido com essa questão de isolamento, mas agora não dá para superlotar ônibus, encher de gente os ônibus, reduzir linha de ônibus, tirar a gratuidade, inclusive de pessoas com deficiência, que a gente tem recebido também reclamações. Aí o secretário diz, mas dependendo da situação a gente consegue liberar. Mas como assim? É uma regra geral, não é? A gente precisa garantir que as pessoas tenham direito de acessar serviços públicos de forma digna. Então, dessa forma, a gente não consegue realmente garantir a segurança da população. Sei que sobre essa questão do século XX, da redução da linha de ônibus, foi protocolado um ofício, acho que para a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. A gente espera que a comissão também se posicione quanto a isso. A questão dessa redução de horários de ônibus, porque isso não existe planejamento de transporte dessa forma que realmente garanta o acesso, garanta a questão da saúde, mas esse debate do coronavírus também passa por um debate de direito à cidade e direito aos serviços. Então, é importante que a comissão se posicione quanto a essa questão o mais rápido, porque, enquanto isso, a população está lá sofrendo, né, aumentando os itinerários de ônibus, ainda, então as pessoas acabam fazendo um itinerário maior, porque agora tem que passar em outros bairros que não passava antes. Então, na verdade, a população está sendo prejudicada de várias formas. Vereador Wagner, por gentileza, tem sua parte. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Obrigado pela parte, vereadora Denise. Primeiro assunto ali a respeito do transporte público. Eu quero deixar minha posição aqui também a respeito que um pouco os vereadores defendem. Na terça-feira eu tive um posicionamento sobre a volta de um setor, certo setor aqui de Caxias do Sul, e muitos defenderam que era necessário ter um cuidado com a população, que não deveriam voltar aos serviços. E agora eu vejo os vereadores contra uma medida da prefeitura para deixar os idosos em casas. Por que os familiares preocupados com esses idosos não fazem o papel que o vereador Rafael Bueno citou de buscar esse medicamento para eles? Isso é tão preocupante. Outro assunto, sobre a SEDUT, o pessoal me procurou, a gente já teve uma posição. Acontece que, no século XX, está tendo um desentendimento, vereadora. O pessoal da associação, junto com a UAB, resolveram fazer a mudança dessa linha. E alguns moradores foram lá e pediram ao contrário. Então, o que está acontecendo lá é um desentendimento entre os próprios moradores, mas que a UAB, o presidente da associação, pediram essa troca da linha do século XX. Era isso. Obrigado. Obrigada, vereador. Que talvez esse não fosse o momento mais adequado para fazer redução de linhas de ônibus, né? Já que está se convocando as pessoas para voltar ao trabalho. E aqui, eu falei novamente, né? Se quer que as pessoas trabalhem, deem condições. Né? Assim, então, não pode reduzir ônibus. E para os idosos, vereador, eu não sei onde o senhor vive, né? Mas aonde eu vivo tem vários idosos que não têm assistência de familiar. E eles também merecem acessar a saúde e assistência social. Só para finalizar, vereador presidente, apenas dizer e pedir
que a mesa diretora providencie mais máscaras para os nossos servidores aqui da casa. Porque, se todo mundo vai voltar a trabalhar, bater ponto, não dá para usar uma máscara para o dia todo, né? Assim como a gente exige que as pessoas usem máscara, né? A gente sabe que tem tempo de validade de uso, não dá para usar a mesma máscara o dia inteiro. Obrigada.